Todas as informações contidas nesse vídeo têm como base artigos e reportagens. Conteúdo não recomendado para pessoas sensíveis. Esse relato foi uma sugestão de uma inscrita do canal. Agradecemos imensamente pela sugestão e se você também quiser sugerir algum caso, pode deixar nos comentários ou, se preferir, vou deixar fixada as redes sociais do canal abaixo da descrição do vídeo. Na tarde do dia 8 de março de 2017, na Escola Estadual de Educação Básica Luiz de Camões, em Cachoeirinha, região metropolitana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 4 adolescentes se agrediam fisicamente quando colegas separaram a briga. Viram que Marta Avellaneda Gonçalves, de 14 anos, estava desacordada. Ela foi socorrida por uma equipe do SAMU e levada para o Hospital Padre Jeremias, em Cachoeirinha, onde os médicos constataram o óbito. O caso foi registrado na primeira delegacia de polícia de pronto atendimento de Cachoeirinha. Conforme o delegado responsável pelo caso, Leonel Baldasso, Marta teria se envolvido em uma briga com outras 3 adolescentes, 2 de 12 anos e uma de 13. Informações preliminares apontavam que Marta foi empurrada e bateu a cabeça na mesa. Gelsi Machado Rodrigues, coordenadora do posto de saúde que ficava ao lado da escola, foi chamada para socorrer Marta e revelou que a menina não apresentava sinais de agressão. Nenhuma lesão aparente, estava no chão e espumou um pouco pela boca. Devido aos sintomas, Gelsi acreditava que Marta tenha sofrido uma convulsão. Ela contou que foi chamada por uma professora que chegou à unidade de saúde dizendo que uma aluna tinha passado mal e desmaiado. Professores tentavam reanimar a menina até a chegada do SAMU. Gelsi relatou que na escola ninguém mencionou ter havido briga entre adolescentes. Um professor disse a ela que Marta havia caído da cadeira. Gelsi só ficou sabendo da briga depois pelas redes sociais. As aulas do dia seguinte foram suspensas. A diretora da escola, Fanny Dremer de Oliveira, disse que a briga ocorreu na troca de turno de aulas. O professor estava se dirigindo para a sala de aula quando alunos reportaram a ela que tinha uma aluna passando mal. Marta estava deitada no chão da sala, desacordada e convulsionando. O laudo médico, divulgado no dia 9 de agosto, apontou que a causa da morte foi estrangulamento. O exame indicou que foi exercida força sobre o pescoço da vítima e houve um rompimento de alguns músculos do pescoço. Marta estava no 7º ano do ensino fundamental, era nova na escola e as aulas recém haviam começado. A abertura oficial do ano letivo ocorreu no dia 6 de março. No dia 10 de março, as 3 adolescentes envolvidas na briga com Marta foram ouvidas pela polícia. Os depoimentos foram contrários ao das testemunhas. As meninas acusaram Marta de ter provocado a briga. Ela teria entrado em luta corporal com uma delas e as outras tentaram apartar. Os depoimentos foram acompanhados pela Promotoria de Defesa da Infância e da Juventude do Ministério Público, do Conselho Tutelar e dos responsáveis pelas adolescentes. No mesmo dia, Marta foi velada. A despedida foi marcada por muita emoção e inconformismo de familiares, amigos e colegas de escola. Na tarde do dia 13, familiares e amigos pediram justiça na frente da escola. A irmã de Marta, Jéssica, organizou o protesto e pediu 1 minuto de silêncio em memória dela. Em seguida, foi quebrado por aplausos. Os manifestantes seguiram em passeata até a primeira delegacia de polícia de pronto atendimento, onde o caso era investigado. Após ouvir 22 testemunhas, o delegado concluiu o inquérito sobre a morte de Marta. Após ouvir os relatos dos alunos que presenciaram a briga, o delegado concluiu que apenas uma das adolescentes de 12 anos foi responsável por provocar a morte. Em depoimento, os alunos contaram que a garota revelou que apertou o pescoço de Marta, mas pediu para que não contassem para ninguém e para que dissessem que ela havia batido com a cabeça. A participação das outras 2 meninas foi descartada. De acordo com os depoimentos, uma delas correu para chamar a professora e a outra tentou separar as meninas que brigavam. Segundo relatos, as garotas atacaram-se e caíram no chão. Marta teria ficado em cima da adolescente de 12 anos. Na sequência, a menina teria asfixiado Marta com o braço. O golpe foi tão rápido
e teria feito Marta cair com poucos sinais vitais. Segundo o laudo pericial, a fratura de um osso do pescoço permitiu concluir que a morte ocorreu por estrangulamento, o que indicava a intenção de provocar a morte. Além de que, se os socorristas do SAMU tivessem sido informados que Marta havia sido estrangulada, a morte poderia ter sido evitada através de um procedimento chamado cricotomia, onde é feita uma incisão na pele e na membrana cricotireoidea, através da qual se insere uma via respiratória artificial na traqueia. A informação foi de que ela havia batido a cabeça. Portanto, o protocolo de atendimento adotado foi de acordo com a causa informada. Em princípio, Marta chegou ao hospital como vítima de morte natural. Porém, a médica que a atendeu desconfiou e pediu a necropsia. Foi dessa forma que se descobriu a morte por asfixia e o caso foi encaminhado para a polícia. Com base nos depoimentos dos alunos e de professores, a polícia descobriu que a causa da briga entre as meninas foi o bullying feito pela adolescente acusada direcionado a Marta, no dia anterior à morte. Marta era aluna nova, havia se mudado de Porto Alegre para Cachoeirinha com a mãe. No primeiro dia de aula, a garota teria chamado de feia e balão. Em um dos diálogos presenciados pelos colegas nos corredores da escola, Marta teria ido tirar satisfação com a menina. Elas começaram a discutir e teriam começado as agressões físicas. Segundo o advogado de defesa, Marcos Vinícius Barrios, a adolescente apontada como responsável pela morte de Marta também foi vítima. Segundo o advogado, Marta é quem teria iniciado a briga e teria derrubado a adolescente no chão. Marta estaria em cima dela quando passou mal. De acordo com a defesa, a adolescente empurrou Marta para se defender e outras colegas ajudaram a tirá-la de cima dela. Marta passou mal e ficou sem ar. A adolescente negou que tenha dito que apertou o pescoço de Marta. O advogado diz que, ainda que a adolescente tivesse desferido o golpe, não houve o dolo de matar, e ela agiu em legítima defesa, na tentativa de desvencilhar-se de Marta, que estava em cima dela. Ele definiu o ocorrido como fatalidade. Uma sindicância foi aberta para apurar se houve negligência de profissionais da escola. Em 31 de março, o Ministério Público pediu a internação provisória da adolescente na Fundação de Assistência Socioeducativa do Rio Grande do Sul. O Ministério Público solicitou a aplicação da medida socioeducativa mais severa por entender que a adolescente deveria responder pelo ato infracional de homicídio qualificado por asfixia. Em 6 de abril, a juíza da 4ª Vara Cível de Cachoeirinha determinou a internação provisória de 45 dias da adolescente, apontada pelo Ministério Público como responsável pela morte de Marta. A defesa tentou reverter a decisão, mas todos os recursos foram negados e a decisão da medida de internação foi mantida. A polícia cumpriu 2 mandados em endereços da adolescente para prendê-la, mas não conseguiram localizá-la em nenhum deles. Na manhã de 8 de março de 2018, a Escola Estadual Luiz de Camões realizou um ato para lembrar a passagem do primeiro ano desde a morte de Marta. Em 18 de maio de 2018, 1 ano e 1 mês depois, a adolescente apontada como responsável pelo crime se apresentou à polícia. Ela estava acompanhada da família e de um advogado. O delegado cumpriu o mandado de internação e encaminhou a adolescente à Fundação de Atendimento Socioeducativo. O processo de apuração de ato infracional foi retomado e seguiu em sigilo por se tratar de uma menor de idade. O Estado do Rio Grande do Sul foi condenado a pagar uma indenização aos pais de Marta, levando em conta o fundamento de que o Estado tem o dever de vigiar, cuidar e fiscalizar os alunos dentro das escolas públicas. A omissão ou inobservância destes deveres, se resultar em acidente ou morte, dá margem ao pagamento de indenização. O Estado tentou recorrer inicialmente, alegando que o desentendimento entre as 2 alunas ocorreu no intervalo entre o 2º e o 3º turno de aula, estimado de 15 a 20 minutos, em função da ausência do professor que ministraria a aula seguinte. Para o Estado, não se pôde falar em direito à indenização,
já que não existiu nexo de causalidade entre o fato que levou a estudante à morte e a deficiência dos serviços prestados pela escola. Assim, sem conduta ilícita, tudo não passou de uma fatalidade. Ao chegar à sala de aula, o professor presenciou a vítima no chão, sendo acometida de convulsões. Mesmo com massagem cardíaca e socorro médico, a adolescente não resistiu, vindo a falecer. A 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça manteve a sentença que condenou o Estado do Rio Grande do Sul a indenizar os pais de Marta. A juíza determinou que o Estado pagasse a cada um dos pais, a título de danos morais, o valor de R$100 mil. O Estado também foi condenado a pagar uma pensão equivalente a 2/3 do salário mínimo, vigente a partir da data do óbito até a data em que Marta completaria 25 anos de idade. Na fundamentação, a juíza afirmou que o Estado detém a vigilância e a guarda dos alunos que frequentam a escola, e não o fazendo ou fazendo de forma negligente, deverá responder pelos danos ocasionados. A magistrada destacou que a escola deixou de adotar providências para evitar bullying contra Marta. Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho, curta, comenta, compartilha, mande sugestões de casos. Isso ajuda o canal a crescer para que eu consiga sempre trazer novos relatos para vocês. Nas outras redes sociais sempre posto material complementar. Segue lá também. Então é isso, muito obrigada e até a próxima.